Ao tempo de Jesus Cristo na terra, as multidões eram sedentas de esperança. Quando aparecia algum mestre, algum ensinador, algum pregoeiro, renovador de esperanças, com mensagens que lhes permitiam sonhar com melhores dias, o Senhor Jesus destacou-se em seu tempo e acabou sendo destacado ao longo de toda a história da humanidade. Na leitura ocidental, ela estabelece dois tempos: antes de Cristo ou depois de Cristo, também chamado Anno Domini. Jesus Cristo era um pregador de boas novas, um anunciador de nova vida, um anunciador de salvação, a partir de uma libertação de natureza espiritual, a partir de uma nova vida do plano espiritual, alcançando as dimensões também do plano físico, do plano material, do plano que corresponde ao tempo de cada pessoa e de cada geração nesta nossa vida tão breve. Jesus Cristo era tido como um mestre especial, um mestre de mestres. Interessante que na língua hebraica a expressão raka indica alguém louco, alguém maluco, alguém doente de faculdades mentais. Mas o termo rakan, apenas diferença de uma letrinha, a nossa letrinha N, rakan é muito sábio, é super mestre, é mestre dos mestres. O Senhor Jesus Cristo, recebido pela cristandade como o Salvador, por excelência, o único Salvador no plano espiritual e nas demais áreas ou setores da vida que acompanham, porque todas as grandes ideias, todos os grandes projetos, todas as grandes bênçãos, elas se iniciam nas dimensões espirituais, passando depois e abençoando, alcançando com bênçãos, alcançando com melhores resultados as outras áreas da vida. Jesus, o Rakan das multidões em seu tempo, na pequena província de Judá, ali entre os judeus, vindo de Galileia, atravessando pela província de Samaria e alcançando a Judeia. Ali ele juntava imensas multidões sedentas de mensagens otimistas, mensagens de esperança, mensagens de novos tempos, mensagens de uma nova e profícua vida repleta de felicidade, de bons resultados. Ali estava Jesus certa feita, na região central da terra de Canaã, o extremo norte, Galileia, com águas de Merom, com o mar da Galileia, um clima maravilhoso. Galileia, uma terra que produzia muito fruto, muito alimento, uma terra de muito peixe, uma terra de imensos rebanhos de ovelhas e outros animais. Também assim, extrema utilidade quanto a vestuário, quanto a alimento, quanto a leite. Muito bem, ali então Jesus reunia agora grandes multidões na região de Samaria ou Samária. Foi ali que determinada vez ajuntaram-se muitas pessoas para ouvir das sábias, proveitosas, simples
palavras de Jesus Cristo que apontavam sempre para melhores resultados na vida de pessoas, na vida de famílias, na vida de gerações que se dispusessem a seguir-lhe os mandamentos, os ensinamentos. Ali, certa vez, juntou-se uma multidão de 5.000 varões, 5.000 homens. E o texto fala assim, sem considerar a presença de mulheres e crianças. Ali, pois, 5.000 homens, desde cedinho, vieram de várias partes daquela nação, tanto de Galiléia, cremos, como muitos da Judéia e muitos também da região de Samaria ou Samaria. E ali punham-se a ouvir as mensagens de Jesus Cristo e a sonharem fortemente com novos dias e a terem suas esperanças renovadas. Mas o tempo passou. Começou cedo a série de ensinos do Racan Jesus Cristo para aquela multidão. O tempo foi passando. 11 da manhã, 11h30, meio-dia. Crianças começaram a pedir alimento à mamãe e a papai. Até nos humanos de mais resistência física, pessoas de média idade, seres humanos ali presentes, alguns começaram a sentir um forte apetite. Outros, por serem pobrezinhos, carentes até de alimento, sentiram até uma fome apertada. Então, os auxiliares de Jesus Cristo, chamados seus discípulos, que viriam depois a se tornarem apóstolos de Jesus. E um detalhe interessante, o céu só admite 12 apóstolos. Simão Pedro, André, Tiago e seu irmão João, Filipe, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Judas e Bartolomeu. Judas seria logo no início do livro de Atos dos Apóstolos, mediante um sorteio abençoado, viria a ser escolhido em seu lugar Matias para apóstolo do Senhor Jesus, já que Judas havia se desviado segundo o registro bíblico. Muito bem, 12 apóstolos de Jesus, 12 apóstolos. Veja bem, tenho ouvido idosos estudiosos da palavra de Deus nos ensinando que o céu só admite 12 apóstolos. Apocalipse capítulo 21, versículo 14. Apocalipse capítulo 21, versículo 14. O céu só admite 12 apóstolos. A Jerusalém celestial tem 12 colunas. E na base de cada uma dessas colunas, o nome de um de cada dos 12 apenas apóstolos. Existem apóstolos emérito, como foi Paulo de Tarso. Apóstolos eméritos, como foram muitos heróis e mártires das primeiras décadas e séculos do cristianismo. Hoje há um interesse ingênuo de homens, são ministros, ensinadores, doutores, pastores, apacentadores, mas alguns utilizam a denominação de presbíteros ou bispos, natural. Mas muitos querem se colocam títulos de apóstolos. Podem ser até apóstolos eméritos, apóstolos de honra, se é que o seu comportamento os faz merecedores de tal distinção. Votos de pobreza, ética, altruísmo, respeito aos seus semelhantes, mas apóstolos só os 12. Apocalipse capítulo 21, versículo 14. Temos humildemente assim aprendido por parte de dedicados e sábios, ensinadores das verdades da palavra de Deus. Muito bem. Dentre aquelas 5.000 pessoas, ninguém se havia providenciado, precavido ou se prevenido de alimento. E ali
apenas um adolescente possuía alguns pães e alguns peixes. Ele não era egoísta. Ele então prontamente, generosamente, cedeu aquele seu almoço, que foram parar nas mãos do Racan, do Mestre Jesus Cristo, que milagrosamente multiplicou então aquele alimento para 5.000 pessoas, todos bem alimentados, e ainda sobraram 12 cestos de alimentos, que o Senhor Jesus mandou que seus discípulos e futuros apóstolos recolhessem para alguma atividade útil que logo lhes surgiria, pois a pessoa precisa de alimento material também nesta vida.